Depois de transmigrares, só precisas de cultivar a terra por um dia. Para equivaler a 10 anos de cultivo de outra pessoa. No entanto, nasceste numa família imperial onde nunca precisas de trabalhar. Sempre que queres ir para os campos, o teu pai, o imperador, repreende-te com fúria. Sendo tu o príncipe prodígio da grande Zou. Dizes-me que queres ser agricultor. Essa falta de ambição herdaste da tua mãe, aquela serva do palácio. Que pena o osso supremo ter crescido precisamente em ti. Dito isto, o imperador lançou-te um olhar frio e virou costas. Tu pensavas que era apenas mais uma das queixas habituais. Mas, nessa noite, alguém se infiltrou nos teus aposentos. Com uma rapidez e brutalidade implacáveis, arrancaram-te o osso supremo. Destruíram todo o teu cultivo. No dia seguinte, nem sequer viste a cara do imperador. Foste enviado por um decreto imperial para uma carruagem, a caminho do exílio em Yuzhou. Todos diziam que a vida deste príncipe prodigioso tinha chegado ao fim. Mas só tu sabias, que a tua vida invencível estava apenas a começar. Quando a carruagem parou em frente à residência do senhor da cidade de Yuzhou. O único eunuco que viajava contigo apressou-se a abrir-te a porta. Mas, antes que pudesse tocar na argola de ferro da porta, foi impedido pelo senhor da cidade, que envergava uma armadura de combate. Vossa Alteza, o lugar para Vossa Alteza morar já está preparado. Há muito que ouço dizer que Vossa Alteza gosta de se entreter com flores e plantas. Preparei especialmente para si uma cabana de colmo e 2 campos de terra. Fica a 10 li a oeste da cidade. O senhor da cidade não esperou pela tua resposta e partiu a cavalo, a sorrir. Ao ver esta cena, até o jovem eunuco ao teu lado perdeu a compostura. Ultraje. Antigamente, uma pessoa tão vulgar como esta não seria digna de ver Vossa Alteza nem uma vez na vida. E agora exibe um ar tão arrogante. Claramente não tem qualquer respeito por Vossa Alteza. Tu sorriste levemente e abanaste a mão. Jovem Li, o mundo é mesmo assim, realista. O que lamento é ter-te arrastado para isto, fazendo com que fosses expulso da cidade imperial comigo. Ao ouvir isto, o jovem Li abanou a cabeça apressadamente. Vossa Alteza, por favor, não diga tal coisa. Poder seguir Vossa Alteza é a minha sorte. A isto, não respondeste. Em vez disso, caminhaste em direção à cabana com uma expressão entusiasmada. Mal chegaste, já estavas impaciente. Voltaste para dentro de casa e pegaste numa enxada coberta de pó. Depois, ignorando os avisos do pequeno Li, insististe em ir para o campo lavrar a terra. No instante em que a enxada penetrou na terra, uma onda de energia percorreu o teu corpo de baixo a cima. Neste mundo, as artes marciais dividem-se em 9 graus. O 9º grau é o nível de entrada. O 1º grau é o mais forte. E acima do 1º grau estão os mestres e os grandes mestres. Acima dos grandes mestres está o lendário reino inato dos cultivadores. Rapidamente, de um mortal sem qualquer cultivo, conseguiste avançar para o 9º grau. Ao mesmo tempo, a tua constituição física evoluiu para o raro corpo divino do caos. Para não chamares a atenção de ninguém. Neste último meio ano, além de dormires, só te dedicaste a cultivar a terra. Com as mudanças na situação da guerra na fronteira, as várias fações na corte imperial conspiravam e atacavam-se mutuamente. Apenas tu, a viver neste pequeno pátio, tinhas uma vida de rara tranquilidade. Apesar das condições materiais serem um pouco modestas, a tua habilidade especial foi desenvolvida ao máximo. Cavar a terra com a enxada tem a probabilidade de revelar todo o tipo de pílulas e elixires espirituais. Cada semente que plantas pode render vários tesouros mágicos. Agora, chegou também a época da colheita. Quando terminaste de colher tudo e amontoaste as colheitas no pátio, a energia espiritual avassaladora provocou uma transformação drástica no teu corpo. O reino de mestre, que um guerreiro comum levaria 100 anos a atingir, foi alcançado por ti num instante. Juntando isso à base sólida que acumulaste neste último meio ano, seria muito fácil lutar contra um grande mestre e vencer. Neste meio ano, para além de cultivares, também consultaste alguns textos antigos para te familiarizares com este mundo. No entanto, neste mundo, a dinastia Grande Zou não passa de uma gota no oceano. Para não falar de outras coisas. Existem 7 outros reinos semelhantes à dinastia Grande Zou. Há também muitas seitas que transcendem o mundo secular, e não estão sob o controle de nenhuma dinastia. Um grande mestre na dinastia Grande Zou pode fazer basicamente o que quiser. Mas fora da dinastia Grande Zou, ao encontrar esses cultivadores, não se atrevem a dizer nada. Por isso, de momento, esconder-te neste lugar esquecido e continuares a cultivar a terra. Continua a ser o plano mais sensato. Entretanto, na mansão do senhor da cidade, um soldado mensageiro fez com que a expressão do senhor da cidade, Xiao Long, mudasse drasticamente. Meu senhor, más notícias. Um perito no auge do reino de mestre, da nação demoníaca, infiltrou-se na cidade 7. Os nossos homens apenas se cruzaram com ele. E 700 dos nossos soldados e oficiais foram feridos. Ao ouvir isto, Xiao Long sentiu-se extremamente ansioso. Eu próprio não passo de um mero segundo escalão. Se o inimigo vier para me decapitar a mim, o senhor da cidade, nem um exército de milhares de homens e cavalos na cidade o conseguiria deter.
Parece que a nação demoníaca está determinada a iniciar uma guerra nacional contra a Grande Zhou. Ao pensar nisto, Xiaolong não se atreveu a hesitar. Ordenou imediatamente aos seus subordinados que fossem à capital pedir reforços. Ao mesmo tempo, notificou a população para evacuar a cidade e procurar refúgio. O grande exército estacionado na cidade preparou-se para lutar até à morte. Xiaolong não estava preocupado que o inimigo o confrontasse abertamente. Afinal, mesmo que estas centenas de milhares de tropas fossem todas inúteis, deixando o inimigo matar sem parar, matar alguns milhares por dia ainda levaria meses. O que ele temia era que essa pessoa simplesmente se escondesse em Yuzhou e, de vez em quando, fizesse das suas, fazendo com que todos vivessem com medo. A longo prazo, o moral do exército desmoronar-se-ia, e Yuzhou cairia sem ser atacada. Portanto, o que ele tinha de fazer agora era encontrar o paradeiro dessa pessoa a todo o custo. No entanto, após alguns dias neste impasse, a situação começou a evoluir na pior direção possível. O forte guerreiro da nação demoníaca aparecia sempre por períodos muito curtos. E usava sempre ataques mortais que causavam um grande número de baixas. Mesmo que o ataque falhasse, ele retirava-se imediatamente para longe para recuperar a sua energia espiritual. Com os seus corpos mortais, era impossível para os soldados persegui-lo. Só lhes restava observar o inimigo a desgastá-los continuamente. Em poucos dias, surgiram muitos desertores na cidade. Enquanto Xiaolong estava inquieto e ansioso, um soldado, extremamente entusiasmado, entregou-lhe uma carta. Notícias da capital. O eunuco Cao, ao serviço de Sua Majestade, está a caminho. Deverá chegar esta noite. Ouvi dizer que o mestre já atingiu o nível de meio passo para grande mestre. Aquele maldito mestre da nação demoníaca está agora condenado à morte, sem dúvida. A chegada de Cao Xiai aumentou imensamente a confiança de Xiaolong. Digam aos nossos homens para se organizarem em grupos de 100. Vão agora procurar o esconderijo daquele mestre. Ele gastou uma grande quantidade de energia espiritual ontem à noite. Deve estar escondido a recuperar algures. Assim que o encontrarem, não hajam por conta própria. Enviem imediatamente um sinal para que o exército principal o cerque e o elimine. Entretanto, junto a uma cabana de colmo no sul da cidade, o especialista da nação demoníaca estava escondido aqui. Mesmo um mestre não aguenta o combate contra centenas de milhares de soldados. Os seus olhos revelavam um certo cansaço. Felizmente, trouxe alguns elixires. Amanhã mato o Xiaolong e completo a missão. Com este pensamento, fechou os olhos e concentrou-se para começar a restaurar o seu poder espiritual. No entanto, no segundo seguinte, uma voz ecoou junto ao seu ouvido. Quem és tu? Ao ouvir estas palavras, Li Bing começou instantaneamente a suar frio. Até a sua energia espiritual fluiu pelos meridianos errados. Ele não esperava que, com o seu nível de grande mestre, nem sequer desse pela aproximação de alguém. Até que te viu a sair da cabana de colmo. Vestias roupas de tecido grosseiro e vivias num lugar miserável como este. Isto fê-lo baixar a guarda. Li Bing acenou casualmente com a mão, prestes a aniquilar-te. Mas o que ele nunca, jamais, imaginaria. Que tu, um simples agricultor, tivesses bloqueado o ataque sem sequer te moveres. Esta hora atraiu também a atenção dos soldados que patrulhavam a cidade. É o pátio de Sua Alteza, a sul da cidade. Vão depressa informar o senhor da cidade. Entretanto, tu levantaste a mão lentamente. Na tua mão, seguravas uma folha seca que caíra no pátio. No segundo seguinte, a folha disparou, carregada de um poder imenso. A princípio, Li Bing ficou atônito. Logo a seguir, sentiu uma dor aguda no peito. Olhou para baixo. O seu dantiã fora perfurado por uma única folha seca. Assim pareceu um grande mestre da sua geração. Até ao último segundo antes de morrer, não soube como morreu. Pouco depois, o senhor da cidade, Xiaolong, chegou ao pátio com os seus soldados. Ao ver o cadáver estendido no chão, sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Não esperava que este poderoso perito do reino demoníaco, que aterrorizara um exército de centenas de milhares, estivesse morto. E a arma do crime era, na verdade, uma simples e vulgar folha seca. Desde quando é que a cidade de Yuzhou albergava uma presença tão aterradora? Cheio de dúvidas, Xiaolong olhou em redor, à procura de pistas. Até que te viu a trabalhar nos campos. Aproximou-se lentamente e perguntou: notou alguma coisa de anormal por aqui há pouco? Tu abanaste a cabeça, e perguntaste-lhe o que tinha acontecido. Vendo que não sabias de nada, ele nem se deu ao trabalho de responder. Ele jamais associaria um príncipe inútil a um perito do nível grande mestre. Depois de Xiaolong se ter ido embora, Xiao Jizi, que estava dentro de casa, não se conseguiu conter mais. Vossa Alteza, não admira que, há uns dias, quando lhe pedi para fugir com o povo, Vossa Alteza não se tenha importado nem um pouco. Quando foi que Vossa Alteza alcançou este nível de poder? A recordar os últimos 6 meses. Ou estavas ocupado com os trabalhos agrícolas? Ou estavas a descansar em casa? Nunca saíste, por isso era impossível teres tido alguma oportunidade. Tu deste um sorriso. Com um grande gesto da mão, colocaste uma pílula na boca do pequeno Li.
Num instante, o pequeno Li sentiu os seus meridianos a desobstruírem-se por todo o corpo, elevando-o à força de um mero mortal a um artista marcial. Este pequeno Li acompanhou-te aqui durante 6 meses, servindo-te respeitosamente todos os dias. Nunca sentiu qualquer ressentimento por causa do teu baixo estatuto, que foi suficiente para o considerares a tua pessoa de maior confiança. De seguida, tiraste um manual de técnicas. Era o tesouro do girassol que também tinhas desenterrado. Apenas homens castrados o podiam praticar. Era inútil para ti, por isso concedeste-o ao pequeno Li. E avisaste-o de que mais ninguém poderia saber disto. Entretanto, junto aos portões da cidade de Yuzhou, Xiao Long, acompanhado da sua tropa de elite, aguardava em perfeita ordem para receber o eunuco Cao. Pouco depois, um homem de aparência feminina desceu da carruagem. Xiao Long apresentou os seus respeitos ao eunuco Cao. O eunuco Cao deu um leve sorriso. A seguida, o grupo dirigiu-se para a mansão do senhor da cidade. Após inteirar-se de toda a situação, o eunuco Cao ficou extremamente chocado. Ser capaz de matar um mestre com uma folha seca é certamente obra de um grande mestre. Já que o problema de Yuzhou foi resolvido, então não tenho por que permanecer aqui. Mas, tendo vindo de tão longe, ainda tenho de cumprir o decreto imperial e ver como se encontra esse príncipe. Mal as palavras foram proferidas, Xiao Long sentiu o coração estremecer. Há 6 meses, o teu osso supremo foi roubado, e foste exilado da capital para Yuzhou. Agora, há muito que desapareceste da vista de todos. Mas agora, o eunuco Cao, vindo da capital, menciona-te de repente. Será que Sua Majestade mudou de ideias? Se este príncipe recuperar o favor imperial, nessa altura, se ele quiser arranjar problemas a um senhor de uma cidade fronteiriça como eu, então estarei perdido. Ele só podia rezar para que a visita do eunuco Cao tivesse outro propósito. Sob o manto da noite, o eunuco Cao, com alguns acompanhantes, chegou silenciosamente ao pequeno pátio onde estavas. Como viveste no Palácio Imperial desde criança, claro que reconheceste este favorito do imperador. Mas antes ele mostrava-se sempre subserviente. Mas agora o seu olhar está cheio de arrogância. Vossa Alteza tem mesmo talento para ser agricultor. Ao ouvir estas palavras sarcásticas, tu não te irritaste. Poder ver alguém vindo da capital. Primeira coisa em que pensaste foi em tirar-lhe algumas informações sobre a situação na capital. A julgar pelas palavras do eunuco Cao, a minha vida como plebeu tem deixado todos muito satisfeitos. Cao Dai não respondeu. Em vez disso, virou-se e olhou para o Xiao Lizi. Até o pequeno servo que segue Vossa Alteza enveredou pelo caminho marcial. Não esperava que Vossa Alteza continuasse tão despreocupado. Tenho um conselho para Vossa Alteza. Como príncipe, viver uma vida tão indigna apenas para sobreviver. O que é que o povo pensará? Antigamente, quando recebeu o decreto para vir para esta fronteira, pensou mesmo que Sua Majestade o estava a deixar ser um plebeu. Para alguém de sangue real tornar-se um inútil é uma desonra para a família imperial. Ser exilado para Yuzhou foi um ato de misericórdia e graça de Sua Majestade. Mas se suicidasse, faria com que os outros elogiassem a firmeza da família imperial. Mas se continuar a viver assim, apenas se tornará motivo de chacota. Yuzhou é uma terra de muitas batalhas. Se um dia a cidade cair, o seu estatuto de príncipe tornar-se-á uma arma poderosa nas mãos de outros. Já passou meio ano. E Vossa Alteza ainda não compreendeu esta mensagem. Sendo assim, terei de o fazer com as minhas próprias mãos. Depois de ouvir estas palavras, tu bebes calmamente um gole de chá. Tanta conversa fiada para explicar isto. Parece que atacar-me foi uma iniciativa sua, eunuco Cao. Não é uma ordem do imperador, pois não. Mal as palavras foram ditas. Os olhos do eunuco Cao revelaram uma intenção assassina. Eu sigo Sua Majestade há muitos anos. Eu sigo Long Zeng há muitos anos. Sou quem melhor conhece os pensamentos de Sua Majestade. Por outras palavras, a minha vontade é a vontade de Sua Majestade. Dito isto, o eunuco Cao formou uma garra com 3 dedos e avançou na direção da tua cabeça. No entanto, no segundo seguinte, tudo na cabana parou, como se o tempo tivesse congelado. Levantaste-te lentamente, sob o olhar incrédulo de todos. Milhares de raios de luz dourada emanaram das pontas dos teus dedos, imobilizando firmemente todo o braço do eunuco Cao. Acompanhado pelo som de ossos a estalar, o braço transformou-se instantaneamente numa névoa de sangue. O eunuco Cao soltou um grito terrível. E depois caiu pesadamente no chão. Olhaste para ele de cima, com superioridade. Nos olhos do eunuco Cao, viam-se todo o tipo de emoções. Pânico, medo e incredulidade. Como é que é possível? Como é que podes ter uma força tão poderosa? Sorriste e disseste. Tu, neste momento, posso matar-te com um estalar de dedos. Mas quero ver-te a implorar-me. O eunuco Cao ajoelhou-se de imediato e começou a suplicar por clemência. Alteza, por favor, poupa a vida deste velho servo. Este velho servo está disposto a seguir todas as ordens de Vossa Alteza. Quando Vossa Alteza regressar, farei tudo para ajudar Vossa Alteza a herdar o trono. Com umas simples palavras, ele demonstrou na perfeição a sua natureza de servo. Não conseguiste evitar zombar dele.
Achas que eu me importo com o trono do grande Zou? Ao ouvir isto, o eunuco Cao ficou tão assustado que começou a prostrar-se. Alteza, poupa minha vida. Afinal de contas, este velho servo é um confidente de Sua Majestade. Se eu morrer às mãos de Vossa Alteza, como é que se irá justificar? Contudo, antes que ele terminasse de implorar, acertaste-lhe com a palma da mão na cabeça. Seu eunuco de merda, mandei-te implorar por misericórdia. E tu, em vez disso, atreves-te a ameaçar-me? Logo a seguir, com um leve aceno da tua mão, o cadáver voou silenciosamente e aterrou não muito longe do pequeno pátio. Um dia depois, a capital imperial estremeceu. A águia mais afiada do imperador do grande Zou, Cao Dai, teve uma morte trágica na cidade de Yuzhou. Todos concordaram que ele devia ter sido morto por um dos poderosos do reino dos demónios. Ninguém jamais suspeitaria de ti, um príncipe inútil. Assim, a guerra entre as duas nações estava prestes a eclodir. Entretanto, durante esse ano, não foste minimamente afetado. Através da agricultura, obtiveste muitos poderes divinos e tesouros. O seu nível de cultivação também já atingiu o reino inato. À exceção daquelas seitas de cultivadores ermitas. Este nível, no mundo mortal, já é considerado completamente invencível. Se não fosse por avançar com cautela, provavelmente já teria alcançado o próximo nível. E o Xiao Li, com o teu apoio e recursos, tornou-se um guerreiro de primeiro nível. Na verdade, Yuzhou já está sob o teu controlo. Xiao Li já conseguiu, em segredo, o apoio de muitos generais do exército. Atualmente, metade do território sob o comando de Xiao Longmu foi secretamente tomada pelo Xiao Li. Não estás a lutar pelo exército. Estás a lutar pelo controlo de toda a província de Yuzhou. Vossa Alteza, pode ficar descansado. As coisas estão a correr muito bem. Assim que Vossa Alteza der a ordem, centenas de milhares de soldados mudarão de lado instantaneamente. O Xiao Li sorriu com expectativa. No entanto, ouvi dizer que Sua Majestade já enviou o quinto príncipe. Ao ouvir isto, um brilho sombrio passou pelos teus olhos. A mãe deste quinto príncipe é de berço nobre. O seu avô materno é o grande ancião do Palácio Negro e Branco. Por isso, são poucos os que se atrevem a provocá-lo. De entre os príncipes, apenas tu, que possui o Osso Supremo, consegues estar ao seu nível. Por isso, suspeitas que foi ele o cérebro por detrás da extração do teu Osso Supremo. Entretanto, no Salão Celestial do Palácio Imperial, um homem imponente de meia-idade está sentado no trono do dragão. Shen-Ar, Yuzhou está em guerra. O grande exército do reino Yao está a pressionar a fronteira. Se não tiveres um plano infalível, retira-te e volta. Desde que o desfiladeiro sonho não caia, eles não conseguirão pisar nem um palmo de terra do grande Zou. Ao ouvir isto, o jovem ao seu lado juntou as mãos em saudação. Pai Imperador, fique descansado. Este vosso filho terá o máximo cuidado. Mas se eclodir uma grande guerra, o que será do sétimo irmão? Depois de ouvir, um brilho gélido passou pelos olhos do Imperador do grande Zou. A família imperial do grande Zou não tem membros que se deixem capturar. Tu sabes o que fazer. Este vosso filho compreendeu. Pai Imperador, pode ficar completamente descansado. A cidade de Yuzhou não cairá. De seguida, disse ele com orgulho. O meu avô materno já enviou notícias. Se uma guerra feroz eclodir, os especialistas do Palácio Preto e Branco irão ajudar. As palavras do quinto príncipe deixaram o imperador da grande Zou de excelente humor. Com a intervenção do Palácio Preto e Branco, a cidade de Yuzhou será, naturalmente, impenetrável. Após esta batalha, quando regressares, serás nomeado rei. Ao ouvir isto, o quinto príncipe ficou extremamente entusiasmado. Mas mal sabia ele que, depois de sair do grande salão, o olhar daquele altivo imperador da grande Zou já não continha qualquer admiração. Em vez disso, estava repleto de uma frieza sinistra. A olhar para as costas do quinto príncipe enquanto este se afastava, desatou a rir às gargalhadas. Meio mês depois, Xiao Li postou-se respeitosamente à tua frente. Vossa Alteza, o quinto príncipe chegou. Trouxe consigo 100.000 soldados do exército da Armadura Negra. A sua imponência é extraordinária. Este exército da Armadura Negra é a elite das forças da grande Zou. Poder de combate de 100.000 soldados da Armadura Negra equivale ao de 500.000 soldados da cidade de Yuzhou. Não conseguiste evitar rir. Continua a ser o favorito, sem dúvida. Que outras notícias há? Xiao Li continuou, dizendo. Neste momento, fora da cidade de Yuzhou, o exército do Reino dos Demónios já conta com 500.000 soldados. Além disso, há dezenas de grandes mestres. E até 2 grandes mestres superiores. Com tal poderio militar, é raro encontrar um adversário à altura em todo o território dos 8 reinos. Esta insignificante cidade de Yuzhou não tem qualquer hipótese de ser defendida. Mesmo com a chegada do quinto príncipe, será impossível defendê-la. No entanto, nesse momento, tu, contrariando as expectativas, disseste. Temos de a defender. Mesmo que não consigamos, temos de a defender. Porque estou prestes a fazer mais uma colheita que tanto me custou. Como posso permitir que a cidade caia? Xiao Li deu um sorriso amargo. Vossa Alteza, a nossa palavra não conta para nada. Aos olhos dele, a tua força não passava da de um grande mestre superior.
Mesmo que fosses mais forte, de nada serviria contra aquelas duas terríveis forças de combate do reino dos demónios. Acenaste com a mão e não disseste mais nada. Tua mente ponderavas sobre as forças envolvidas por detrás desta situação. A cidade de Yuzu tornou-se agora o foco de todo o território dos 8 reinos. Assim que os dois lados se confrontarem, isso seria definitivamente um cataclismo. Se o reino dos demónios e a dinastia Grande Zhou entrarem em guerra, temo que muitas seitas e clãs sejam arrastados para o conflito. Entretanto, o quinto príncipe chegou pessoalmente a Yuzu, o que fez com que o moral dos soldados disparasse. Completamente diferente de ti, o sétimo príncipe que está em Yuzu há mais de 4 anos. Na mansão do senhor da cidade, o quinto príncipe sentava-se no lugar de honra. Ao seu lado, Xiaolong foi o primeiro a falar para o elogiar. A última vez que vi Vossa Alteza foi há alguns anos. Naquela altura, Vossa Alteza já possuía uma presença extraordinária. Agora, passados alguns anos, tem ainda mais uma aura de soberano. O general exagera. Desta vez, vim por ordem do meu pai, o imperador, para proteger a cidade de Yuzu. Peço que o general se junte a mim para repelir o grande exército do reino dos demónios. Na devida altura, irei relatar fielmente os seus feitos ao meu pai, o imperador. As suas palavras deixaram Xiaolong radiante. A propósito, como tem estado o meu sétimo irmão nestes últimos anos? O sétimo príncipe vive como uma pessoa comum. Quase nunca sai de casa. Ao ouvir isto, o quinto príncipe bateu na mesa e gritou, furioso. Para que é que o meu pai o mandou para aqui? Será que se esqueceu de tudo? Amanhã, irei pessoalmente interrogá-lo. Será que, depois de ter ficado incapacitado, o seu espírito também ficou? Se for esse o caso, por que não morre de uma vez? Os cantos da boca de Xiaolong tremeram ligeiramente, mas ele não disse nada. A luta dos príncipes pela sucessão ao trono. Qualquer dinastia é um enorme tabu entre os súbditos da corte. Entretanto, a pressão sobre o reino dos demónios aumentou exponencialmente ao saber da chegada do quinto príncipe. Eles sabiam bem que a família materna deste príncipe era o Palácio Negro e Branco. O notório grande ancião de lá é irracionalmente protetor dos seus. Os dois grandes exércitos ficaram temporariamente num impasse, sem qualquer movimento adicional. Tu estavas sentado no teu pequeno pátio, a apanhar sol, sem te preocupares com nada. Que momento de puro deleite! Nesse preciso momento, a porta foi subitamente arrombada com violência. Logo a seguir, 2 fileiras de soldados invadiram o pátio. Uma figura alta e imponente entrou lentamente pela porta. Essa pessoa era o quinto príncipe, Su Sheng. Ao vê-lo pela primeira vez, ficaste um pouco chocado. Antes, pensavas que o teu osso supremo tinha sido transplantado para o corpo de Su Sheng. Agora, parece que ele não tem qualquer vestígio da aura do osso supremo. Perdeste completamente o interesse por ele. Um lixo como ele não te enche os olhos. Ao ver-te deitado na cadeira de baluíço, sem qualquer intenção de te levantares. Su Sheng enfureceu-se de imediato. Sétimo irmão, não conheces o teu lugar. De que lugar estás a falar? Nem sequer somos filhos da mesma mãe. Para que fingir esta harmonia fraternal? Ao ouvir isto, a expressão de Su Sheng mudou drasticamente. Como príncipe, só sabes comer, beber e divertir-te. Não sentes vergonha? Olhaste para ele com uma expressão de escárnio. À espera do que ele diria a seguir. Isto deixou Su Sheng a espumar de raiva. O pai imperador já deu a sua ordem. Eu mesmo te acompanharei na tua última viagem. Dito isto, ele sacudiu as mangas e foi-se embora. Estas palavras fizeram-te rir. Tal como eu esperava, aquele velho no trono do dragão continua a ser tão cruel e impiedoso. Mas assim é que é melhor. Pelo menos, as tuas ações futuras já não terão qualquer peso na consciência. Pouco depois, a grande batalha eclodiu. 3 meses a acumular forças e a preparar-se. A primeira batalha foi absolutamente avassaladora. Mestres e grandes mestres entraram em ação. No espaço de um dia, a terra fora da cidade de Yuzu foi tingida de vermelho com sangue. As montanhas de ossos tornavam a cena particularmente desoladora. Su Sheng, envergado na sua armadura dourada, limpou o sangue do canto do olho. Vossa Alteza, o inimigo avança com uma força avassaladora. Com a força que temos, não conseguiremos detê-los. A diferença no poder de combate de elite coloca Yuzu em perigo iminente. Aconteça o que acontecer, temos de aguentar. Vou escrever imediatamente ao pai imperador e ao meu avô materno, para que enviem mais guerreiros poderosos. A cidade de Yuzu não pode ser tomada em tão pouco tempo. Ele ainda contava com a batalha de Yuzu para ser nomeado rei. Se nem sequer conseguir aguentar por alguns dias, o seu prestígio na corte imperial irá desmoronar-se por completo. Su Sheng, que não tirava a armadura há 2 dias, segurava uma carta com ambas as mãos. As suas mãos tremiam ligeiramente. A mensagem do imperador era muito simples. Os mais fortes serão enviados de imediato. Mas mobilizá-los leva tempo. Até lá, temos de garantir que a cidade de Yuzu permaneça a salvo. Até um tolo como Su Sheng conseguiria ver a manobra política por trás disto. De raiva, esmagou a cadeira onde estava sentado com uma só pancada. E o seu avô materno também já lhe tinha enviado uma mensagem.
Porque havia demasiadas fações envolvidas nos bastidores. O Palácio Preto e Branco não podia enviar ninguém. Naquele momento, Su Shen sentia apenas uma profunda desolação. Não havia qualquer esperança de vencer esta batalha. No entanto, antes de partir, havia outra coisa a fazer. Um brilho gélido surgiu nos seus olhos. Entretanto, do outro lado, tinhas estado a observar a batalha. Não esperavas que fosse terminar em apenas alguns dias. Estavas prestes a intervir. De repente, descobriste que a última colheita estava pronta para ser recolhida. Decidiste colher primeiro e deixar o resto para depois. Acima do reino Xianjie está o reino do rei marcial. No território dos 8 reinos, um ser assim é um deus lendário. Todos os seres vivos nos territórios dos 8 reinos devem curvar-se e prestar vassalagem à sua passagem. Não hesitaste. Com um simples toque do dedo, uma formação que ocultava o céu abateu-se sobre eles. Mas o que tu nunca imaginaste foi que este avanço não teve qualquer limite. Atravessaste diretamente o reino do rei marcial. Entraste no reino do venerável marcial. E estavas a apenas um passo de distância de atingir o lendário reino do santo marcial. Ao sentires o poder aterrador que emanava do teu corpo, ficaste de boca aberta, espantado. Mas, nesse instante, o portão do pátio foi subitamente rebentado com força bruta. Um instante, uma dúzia de vultos irrompeu pelo pátio. Quem os liderava era precisamente o quinto príncipe, Su Sheng. E ao seu lado, estavam vários grão-mestres e peritos de primeira classe. Yu Zu está perdida. Antes de partir, tenho de te matar. A família imperial de Grand Zhou não permite que ninguém seja feito prisioneiro. O rosto de Su Shen, uma expressão de falsa tristeza. Xiao Jizi apressou-se a colocar-se à tua frente. Alteza, fuja. Deixe-os comigo. Vejam só, que servo tão leal e valente. Essa demonstração de lealdade chega a ser comovente. Su Shen fez um gesto com a mão. Os vários grão-mestres atacaram em uníssono. Su Shen considerava que, com um contingente destes, já te estava a dar o devido respeito. Querer matar-me é apenas uma forma de descarregares a tua fúria. E trazeres estes peritos é apenas para te exibires. Mas tu não sabes. Ponto que o palhaço, afinal, és tu. Tu estendes lentamente um dedo, apontando-o no ar. Num instante, os vários mestres que se encontravam no seu auge explodiram numa névoa de sangue. E desapareceram. Aniquilar mestres com um único dedo. Mas que raio se está a passar? Naquele momento, Su Shen estava tão assustado que ficou paralisado. Tu não perdeste os teus poderes. Tu, afinal, és um grande mestre. Não, não. Um grande mestre não possui este tipo de poder. Tu és do reino celestial. Su Shen gaguejava, por momentos sem saber o que dizer. Mas tu abanaste a cabeça. Na verdade, eu não sou do reino celestial. Eu sou um soberano marcial. Naquele momento, as mentes de todos foram abaladas por um estrondo. Era um título sobre o qual apenas tinham lido nos textos antigos. E agora, tu afirmavas ser um soberano marcial. Muito bem, é hora de vos despachar. No instante em que levantaste a mão, uma imensa luz dourada começou a descer lentamente do céu. No momento em que a luz dourada lhes tocou, nem uma única gota de sangue foi derramada. Foram simplesmente aniquilados pela luz dourada. Tudo se desvaneceu, desaparecendo sem deixar rasto. O pequeno Li ficou boquiaberto, a observar os teus poderes divinos. A sua mente nem sequer se atrevia a tentar compreender o que via. Aniquilar um grupo inteiro com um simples gesto. Este é o verdadeiro poder de Sua Alteza. Entretanto, fora da cidade, uma grande batalha já tinha eclodido. As centenas de milhares de soldados do reino dos demónios lutavam com uma fúria desenfreada. Tu inclinas ligeiramente a cabeça, com um olhar pensativo. Se eu não intervir agora, a cidade de Yu Zu estará perdida. Se fosse antes, quando as colheitas de Yu Zu ainda não tinham sido feitas, tu já terias intervindo. Mas agora, para ti, a conquista ou não da cidade parece não ter qualquer impacto. Enquanto ponderavas, o desespero também surgiu nos olhos de Xiao Long, na muralha. Ele virou-se para trás e olhou na direção da capital imperial. De repente, começou a rir descontroladamente. Oh, majestade, será que nós não somos súbditos da Grand Zhou? General, vamos fugir, disseram em pânico os 2 vice-generais ao lado de Xiao Long. Ao ouvir isto, um lampejo de fúria brilhou nos olhos de Xiao Long. Ele levantou-se do chão, trêmulo. Para um guerreiro, é uma honra morrer em batalha. Atrás de nós estão inúmeros conterrâneos e familiares. São os nossos pais. Hoje não lutamos por Sua Majestade nem pela Grand Zhou. Lutamos pela nossa própria honra. Pelas nossas famílias e conterrâneos. Homens de Yu Zu. Ao ataque. Entre a vida e a morte, a sua mente tornou-se lúcida. O seu cultivo, estagnado há mais de uma década, levou-o a ascender agora ao reino de Grande Mestre. Mas, mesmo com este avanço, era impossível virar o rumo da batalha. No meio da multidão, o corpo de Xiao Long foi arremessado a 100 metros de distância. Nesse momento, não tinha um pingo de força no corpo. Nem se parecia com um grande mestre. Receio que até um guerreiro de primeiro nível o conseguiria matar. Xiao Long fechou os olhos, à espera da chegada da morte. No entanto, nesse preciso momento,
De repente, uma voz. Vocês fazem barulho a mais. Esta voz fez estremecer todos os presentes. Os exércitos de ambos os lados, com quase 1 milhão de homens, pararam de lutar instantaneamente com aquela voz. Ninguém se atrevia a fazer o mínimo movimento, pois uma pressão invisível e avassaladora pressionava-os de tal forma que quase caíam por terra. Não sei que grande perito será este. Por favor, mostre-se. No ar, o grande mestre do reino Yao saudou com os punhos, com uma expressão grave. Logo de seguida, tu saíste da cidade de Yuzhou, a caminhar pelo ar. Quando viram claramente quem tinha chegado, Xiaolong, que se acabara de levantar, ficou estupefacto. Como é que pode ser o sétimo príncipe? Ele não era um inútil. Como é que possui uns métodos tão inconcebíveis? Mas no segundo seguinte, a sua mente ficou em branco. Saudamos o sétimo príncipe. No meio da multidão, mais de 100.000 soldados gritaram em uníssono. De seguida, prostraram-se respeitosamente perante a figura etérea de Xing Dao no vazio. Todas estas pessoas foram subjugadas por Xiao Lizhi ao longo destes anos. Agora, são leais apenas a ti. E nem sabem que na dinastia Grande Zhou ainda existe um imperador. Xiaolong sentiu um arrepio na espinha. O que é que ele pretende, afinal? Ah, então é o sétimo príncipe da dinastia Grande Zhou. E eu a pensar quem seria. Como te atreves a fazer-te de misterioso à minha frente? Estás a pedir para morrer. O grão-mestre do reino dos demónios, que momentos antes ainda se curvava respeitosamente. De repente, atacou-te. Mas o seu ataque aterrador nem sequer conseguiu tocar-te na roupa. Deste um leve sorriso. Aos teus olhos, o adversário era demasiado fraco. Perante um exército de centenas de milhares de homens. Nem sequer tinhas interesse em lutar. No momento em que levantaste a palma da mão, o céu e a terra inteiros pareceram congelar. O mundo ficou reduzido a uma única cor, dourado. Os soldados de Yuzhou, ofuscados por inúmeros raios de luz dourada, taparam os olhos apressadamente. Mas quando os abriram de novo, o que viram foi uma cena que nunca poderiam ter imaginado. Todo o exército do reino dos demónios, assim como os mestres e os grão-mestres, estavam agora todos caídos no chão, sem vida. Mais importante ainda, nem um único soldado de Yuzhou ficou ferido. Contudo, ninguém do reino dos demónios sobreviveu. Tais métodos eram inconcebíveis. Todo o exército de Yuzhou, bem como Xiaolong, estavam, nesse momento, completamente estarrecidos. Inúmeros soldados olhavam, incrédulos, para o ser celestial no céu. Era difícil imaginar que aquele ser celestial era, na verdade, o sétimo príncipe deles. Aquele inútil a quem tinham arrancado o osso supremo. Viva Vossa Alteza! Ao som de gritos frenéticos, muitos recuperaram os sentidos. O teu olhar pousou lentamente sobre Xiaolong. Amedrontado, ele ajoelhou-se de imediato no chão. Um segundo depois, a tua figura desvaneceu-se num instante. Uma única batalha aniquilou toda a nação Yao. Contudo, uma notícia tão importante não chegou à capital imperial. Todo o grande exército e Xiaolong, de comum acordo, ocultaram-na. No terceiro dia após o fim da grande batalha, Xiaolong e os seus 2 vice-generais, que há muito se tinham submetido a ti, vieram juntos até ao pequeno pátio. Enchendo-se de coragem, os 3 entraram no pátio. Afinal, os teus métodos divinos ainda estavam bem presentes na memória deles. E poderiam até acompanhá-los para o resto da vida. Dentro do pátio, o pequeno Lizhi estava a regar as flores. Ao ver Xiaolong, sorriu e aproximou-se. Senhor Xiao, o que o traz aqui? Que assunto importante o traz? Xiaolong apressou-se a juntar as mãos em saudação e falou respeitosamente. De modo algum, de modo algum. Nós os 3 viemos aqui, porque temos um assunto importante para que Sua Alteza decida. Pedimos ao eunuco Li que nos anuncie, por favor. Com a tua permissão. Os 3 foram conduzidos para dentro de casa e ajoelharam-se. Alteza, a grande vitória em Yuzhou. Mas não sabemos como redigir o relatório da vitória. Pedimos as instruções de Vossa Alteza. Atenham-se aos factos. Depois de dizeres estas palavras, não falaste mais. Depois de os 3 saírem, o pequeno Lizhi perguntou, algo entusiasmado. Alteza, estamos a preparar-nos para regressar à capital imperial. Basta, não te preocupes com o que não te diz respeito. As tuas palavras fizeram o pequeno Lizhi suar frio, sem ousar dizer mais nada. Desde quando é que os assuntos do mestre eram algo que ele podia comentar? Ao pensar nisto, o pequeno Lizhi sentiu o coração tremer. 2 dias depois, no grande salão do Palácio Imperial da Grande Zhou, toda a corte, oficiais civis e militares, estava disposta em 2 fileiras. No trono do dragão, Sua Majestade da Grande Zhou segurava um memorial, o corpo a tremer incontrolavelmente. Toda a corte ficou estupefacta. O que se passava com Sua Majestade? Depois de um longo momento, o imperador suprimiu o seu choque interior e fechou o memorial. Meus senhores, grande vitória em Yuzhou. O exército de mais de 500.000 homens da nação Yao. Mestres e grão-mestres foram todos aniquilados. A partir de agora, não haverá mais distúrbios na fronteira. Ele quase gritou estas palavras. Todo o grande salão explodiu em alvoroço. Todos os oficiais da corte estavam tão emocionados que não se conseguiam conter. Tal feito em batalha era sem precedentes.
O grande tutor da corte, Liu Tongshan, ainda mais emocionado, deu um passo em frente para felicitar. Quinto Príncipe é verdadeiramente um talento inigualável. Esta batalha garantiu um século de prosperidade para Vossa Majestade. Felicitações, Vossa Majestade. O Imperador olhou para todos com uma expressão algo complexa. Nesta batalha, o Quinto Príncipe foi derrotado e o seu paradeiro é desconhecido. O grande exército do Palácio Negro e Branco retirou-se. Quando a cidade de Yuzu caiu, uma pessoa destacou-se. Com o poder do reino inato, inverteu o rumo dos acontecimentos. Aquele que agiu foi o Sétimo Príncipe. Assim que o Imperador terminou de falar, um silêncio de morte instalou-se na corte. Todos os ministros arregalaram os olhos, como se tivessem ouvido a coisa mais inacreditável do mundo. O Sétimo Príncipe, sozinho e com o poder do reino inato, inverteu o rumo dos acontecimentos. Todos sentiram que aquilo era o cúmulo do absurdo. No território dos 8 reinos, um ser do reino inato é, sem dúvida, o suzerano supremo. Seja uma dinastia, ou uma seita, ninguém se atreveria a ofender um mestre do reino inato. Vendo todos a murmurar entre si, a expressão do imperador tornou-se sombria. Porventura pensais que eu estou a troçar de vós? Todos se apressaram a inclinar-se, dizendo, não ousamos. Eu também não esperava que o Sétimo Príncipe, ao viajar para a longínqua Yuzu, encontrasse uma oportunidade celestial. E agora, tornou-se o único mestre do reino inato em toda a nossa grande dinastia Zhou. Transmitam as minhas ordens. O Senhor de Yuzu, Xiao Long, pelos seus méritos distintos, é nomeado Marquês Protetor da Nação. Os outros generais serão todos recompensados de acordo com os seus méritos. O Sétimo Príncipe é especialmente nomeado Rei de Zen. Proclamem-no por todo o Império. Após o fim da audiência na corte, toda a capital imperial ficou em alvoroço. Apenas o Imperador, com uma expressão sombria, estava sentado atrás da sua secretária. À sua frente estavam o grande tutor da corte, Liu Tongshan, o grande protetor do príncipe herdeiro, Jia Jun, e o rei Wu-wei, Su Qing. Vossa Majestade, nomear o Sétimo Príncipe como Rei de Zen não terá sido uma recompensa excessiva. Meu caro ministro Xin, dizei-me o que devo fazer. Agora que o Sétimo Príncipe alcançou um feito extraordinário, e é também um mestre inato, que mal haveria se eu lhe desse o trono? Mal tinha acabado de falar e o grande tutor apressou-se a dissuadi-lo. Vossa Majestade já considerou que as tropas na cidade de Yuzu são agora muito poderosas. E se o Sétimo Príncipe desenvolver intenções traiçoeiras? Afinal, o Sétimo Príncipe foi enviado por Vossa Majestade para Yuzu durante 5 anos. Se ele guarda ou não ressentimento no coração, é algo que nenhum de nós pode saber. Ao lado, o rei Wu-wei, que se mantivera em silêncio, também juntou os punhos e falou. O cultivo do Sétimo Príncipe é impressionante, não há nada de mal em nomeá-lo rei. No entanto, não podemos ignorar as preocupações do grande tutor. Irmão, pode enviar alguém a Yuzu para o nomear rei. E depois, ordene-lhe que regresse sozinho à capital imperial para receber a sua recompensa. Se ele tiver outras intenções, mesmo que no nosso grande Zhou não tenhamos mestres inatos, outras seitas têm vários dos seus mestres estacionados na capital imperial. Perante as palavras de Su Qing, todos assentiram repetidamente. O imperador, resignado, apenas pode abanar a mão. Vocês estão a pensar demasiado. Mas faremos como sugerem. Que o terceiro príncipe vá a Yuzu anunciar o decreto de nomeação. Os 3 pensaram que a jogada de Sua Majestade era brilhante. O terceiro príncipe é um discípulo interno do mestre do pavilhão Apanha-Estrelas. Ele é a pessoa mais apropriada para ir a Yuzu. Afinal, o mestre do pavilhão Apanha-Estrelas é um mestre do reino inato. Até o sétimo príncipe terá de ter alguma cautela. 2 dias depois, o terceiro príncipe chegou a Yuzu. A acompanhá-lo vinha a elite de 5.000 homens da Guarda Tigre. Xiao Long, à frente dos generais do exército, esperava do lado de fora da cidade. Saudamos a chegada de Vossa Alteza, o terceiro príncipe. 1 hora depois, o terceiro príncipe, acompanhado pelo grupo liderado por Xiao Long, chegou em grande procissão à frente do teu pequeno pátio. Sétima Alteza. A terceira Alteza, por ordem de Sua Majestade, veio proclamar um decreto imperial. Xiao Long chamou durante um bom bocado, com um grande sorriso no rosto. Mas de dentro da sala não se ouvia qualquer ruído. Xiao Long sentiu-se um pouco embaraçado. Apressou-se a entrar na sala. Viu que estavas sentado, a ler um livro. Como se não tivesse ouvido nada do que foi dito. Alteza. A terceira Alteza chegou, disse Xiao Long em voz baixa. Com medo de te perturbar. Pois que venhas. Se tens um decreto, entra e lê-o. Estou a ler e não gosto de me distrair. A cabeça de Xiao Long zumbia. Isto é arrogância a mais. Afinal, quem está lá fora é o terceiro príncipe, uma figura de estatuto especial. E agora, representa Sua Majestade para proclamar um decreto. E tu, como se nada fosse. Ficas aí sentado a ler. A dado momento, o terceiro príncipe entrou no aposento, sem se importar. Ele leu o decreto imperial, palavra por palavra. Sétimo irmão. Aceita o decreto. Só então pousaste lentamente o livro e levantaste-te. Com um movimento da palma, atraíste o decreto para a tua mão. E depois, com indiferença, queimaste-o.
Este decreto não tem peso suficiente. A expressão do terceiro príncipe tornou-se subitamente sombria. O teu terceiro irmão tem algo a dizer. E temo que não vás gostar de o ouvir. Mas, para o teu próprio bem, tenho de o dizer. Apesar dos teus feitos notáveis, és um tanto arrogante e não tens respeito por ninguém. Não contarei ao pai imperador sobre este teu comportamento. Da próxima vez, tem mais cuidado. De seguida, ele recuperou a sua expressão anterior. Além disso, o pai imperador ordenou que regressem imediatamente à capital imperial. Eu assumirei o controle de todos os assuntos de Yuzu. Quando regressares, o pai imperador irá certamente recompensar-te generosamente. Enquanto o teu terceiro irmão fica aqui a sofrer. Tenho mesmo inveja de ti. Passou um bom bocado desde que ele acabou de falar. Mas tu não mostravas a mínima intenção de lhe dar atenção. O momento tornou-se incrivelmente constrangedor. Nesse momento, surpreendentemente, Xiaolong, que estava ao lado, falou. Vossa Alteza passou das marcas. Não importa o quão ilustre seja o vosso poder de combate, mas Sua Majestade é vosso pai, o Imperador. Independentemente do que ele tenha feito. Vossa Alteza não pode, de todo, guardar ressentimento. Tu, um tanto surpreendido, viraste a cabeça para olhar para Xiaolong. Estás a dizer-me o que fazer? Eu não me atrevo, mas tudo o que sei é que, para os assuntos de Yuzu, Sua Alteza, o terceiro príncipe, veio para o substituir. Vossa Alteza deveria regressar à capital imperial para receber a sua recompensa. Naquele momento, Xiaolong tomou finalmente a sua decisão. Entre o Imperador e ti, ele acabou por escolher o primeiro. Tu olhas para Xiaolong, ajoelhado à tua frente com palavras justas e severas. Um sorriso trocista desenha-se no canto dos teus lábios. Xiaolong, será que pensas que o facto de eu não te ter matado nestes últimos 6 meses foi por causa da minha identidade como príncipe da Grande Zhou, e que precisava de um senhor da cidade para tratar dos meus assuntos triviais? Mal tinhas acabado de falar, uma pressão esmagadora, como se o Monte Tai estivesse a desabar, envolveu instantaneamente todo o pátio. Os 500 soldados de elite do exército tigre nem sequer conseguiram soltar um grito. Caíram todos de joelhos em uníssono. Os cavalos de guerra, assustados, relincharam. Mas, sob aquela pressão, colapsaram de imediato. O rosto de Xiaolong ficou pálido como a morte. O suor frio escorria-lhe pela testa como chuva. Ele descobriu, aterrorizado, que o seu nível de cultivo de grande mestre, que acabara de alcançar, era como um barco solitário num vasto oceano perante aquela pressão. Sétimo irmão, como ousas? O terceiro príncipe, Su Zhen, gritou furiosamente. O pendente de jade na sua cintura emitiu um brilho estelar resplandecente. Era um tesouro mágico protetor, concedido pelo mestre do pavilhão Apanha-Estrelas. Capaz de resistir a um golpe com força total de um mestre do reino Xinjiang. Que barulho! Tu levantas um dedo, e dás um toque suave. O pendente de jade estelar, capaz de bloquear um golpe do reino Xinjiang, despedaçou-se de imediato. Transformou-se numa chuva de cristais cintilantes. Su Zhen ficou como se tivesse sido atingido por um raio. Foi projetado para trás, embatendo com violência contra o muro do pátio. E cuspiu uma golfada de sangue. Tu não estás no reino Xinjiang. Tu és. A arrogância nos olhos de Su Zhen desapareceu por completo. Restava apenas um pavor infinito. Tu nem sequer lhe deste atenção. Em vez disso, viraste a cabeça e olhaste para os 2 mu de terra no quintal das traseiras. Nesse momento, daquela terra originalmente banal, um pilar de luz púrpura e dourada que ligava o céu e a terra ergueu-se. 1000 raios de luz auspiciosa. Uma fragrância exótica invadiu o ar. Era o fruto do Dao do Caos, que tinhas plantado há meio ano, a amadurecer. Caminhavas com passos firmes. Sob o olhar chocado e incrédulo de todos, dirigiste-te ao campo. Inclinaste-te, como um verdadeiro e velho agricultor. Afastaste com perícia a camada de terra. E colheste o fruto que brilhava com uma aura primordial. No instante em que o fruto tocou na tua mão, a barreira do teu reino interior estilhaçou-se instantaneamente, como se fosse feita de papel. Alcançaste o reino do Santo Marcial. Nesse momento, o céu de toda a província de Yuzu tornou-se púrpura e dourado. As nuvens agitavam-se, e silhuetas de dragões verdadeiros podiam ser vagamente vistas a mover-se entre elas. A energia espiritual num raio de 10.000 li convergiu freneticamente. Não apenas Su Zhen e Xiaolong, mas até as centenas de milhares de habitantes da cidade de Yuzu. Sentiram um tremor e um desejo de submissão vindo do fundo das suas almas. Viraste-te, e olhaste para Su Zhen, encolhido a um canto, e para Xiaolong, ajoelhado no chão. Voltar à capital imperial. Sorriste. Claro que vou voltar, mas não para receber as chamadas recompensas. Com um gesto casual da mão, a enxada coberta de pó pousou na tua mão. Nesse momento, porém, emanava um poder divino que ofuscava as estrelas. Pequeno Li, este servo está aqui. O pequeno Li ajoelhou-se, a tremer de emoção. Isola e Yuzu, o teu olhar fixou-se na direção da capital imperial. O teu tom de voz era tão calmo como se estivesses a discutir o tempo de amanhã. Este rei andou a cultivar a terra durante muito tempo. Está na hora de ir à capital.
para arrancar aquelas ervas daninhas podres. 3 dias depois, Suzhen foi atirado por ti para dentro de uma carruagem, como se fosse lixo. Enquanto Xiaolong foi deixado por ti em Yuzhou. Não o mataste, mas destruíste o seu cultivo. Deixou passar o resto da vida a arrancar ervas daninhas nos teus 2 acres de terra. Para alguém como ele, que anseia por poder, isso é mais insuportável do que a morte. Sobe para uma carroça de bois, conduzida pelo pequeno Lizzie, e avanças lentamente em direção à capital do Grande Zhou. Pelo caminho, os vários guardiões enviados pela família imperial do Grande Zhou, os chamados Reinos das Seitas, e até 2 mestres Xianjian reclusos, convidados pelo pavilhão Apanha-Estrelas. Todos caíram sob a tua enxada, transformando-se em adubo para os campos à beira da estrada. Quando a tua carroça de bois parou à porta da capital do Grande Zhou, o portão da cidade já estava fortemente guardado por uma muralha de armaduras. O imperador do Grande Zhou, Su Vun, estava no cimo da muralha. E ao seu lado estava o grande ancião do Palácio Preto e Branco. O imperador olhava para baixo, para o filho que ele próprio outrora destronara. Mas que agora era um filho de poder insondável, com os olhos repletos de emoções complexas. Filho rebelde, queres forçar a minha abdicação? Gritou Su Vun, furioso. Tu, sentado na carroça de bois, levantaste as pálpebras com indiferença. Forçar a abdicação. Pai imperial, estás a subestimar-te. Este trono do Grande Zhou, aos olhos deste vosso filho, não vale tanto como uma couve que este vosso filho cultivou. Insolente, o grande ancião do Palácio Preto e Branco deu um passo em frente. A aura de um mestre no auge do reino Xianjian expandiu-se. Hoje, este velho vai dar-te uma lição em nome do teu avô materno. Ele empunhava o peixe Yin-Yang preto e branco, que se transformou numa mó de Milzang e caiu sobre ti. Tu continuaste sentado na carroça de bois, imóvel. Apenas levantaste a enxada que tinhas na mão. Fizeste um movimento vago no ar. Esta enxada que rasga os céus. Um simples golpe vertical, sem nenhuma técnica pomposa ou extravagante. Contudo, continha a essência suprema do grande Dao. Aquela mó de Milzang desfez-se como espuma. O grande ancião do Palácio Preto e Branco nem sequer conseguiu soltar um grito. Transformou-se numa névoa de sangue em pleno ar. Um silêncio de morte instalou-se. O corpo de Su Vun vacilou. Quase caiu da muralha da cidade. Tu desqueste da carroça de boi. E subiste, passo a passo, uma escadaria etérea, até chegares à frente de Su Vun. A pessoa que me arrancou o osso supremo naquele ano. Não foi o quinto. Foste tu, não foi? O teu tom de voz era calmo, mas fez Su Vun sentir como se caísse num abismo gelado. Su Vun abriu a boca. Mas antes que pudesse dizer algo, tu estendeste a mão, e pousaste-a no peito dele. Pensavas que o osso supremo podia garantir a eternidade do Império da Grande Zhou. Mas o que não sabias, é que esse osso, no meu corpo, era apenas um fardo. Com um empurrão da palma da tua mão, o osso supremo dentro do corpo de Su Vun, que originalmente te pertencia, foi brutalmente pulverizado. Não o mataste, apenas te viraste, e olhaste para esta capital, próspera mas decadente. Pequeno Li, transmite o meu decreto imperial. O pequeno Li endireitou o peito, e gritou com a sua voz aguda. Sim, Majestade, a partir de hoje, todos os oficiais civis e militares da cidade imperial da Grande Zhou, de quarta patente ou superior, deverão trabalhar a terra nos jardins. Quando aprenderem a cultivar, só então poderão voltar a falar em governar o país. Naquela noite, ninguém dormiu na capital. Corria o boato de que o príncipe deposto tinha regressado. Ele não se sentou no trono do dragão, frio e impessoal. Em vez disso, no centro do Palácio Imperial, ele realmente lavrou 2 campos de terra. Ele só fazia 2 coisas todos os dias: cultivar a terra, e esperar pelos poderosos das seitas imortais, escondidos nos territórios dos 8 reinos, para que viessem aprender uma lição sob a sua enxada. Ninguém sabia até que ponto o teu cultivo tinha chegado. Eles só sabiam que havia um santo marcial agricultor a guardar o território. A Grande Zhou não só defendeu Yuzhou, como até os imortais celestiais não se atreviam a respirar fundo ao passar pela Grande Zhou. O outrora resplandecente e magnífico Palácio Imperial da Grande Zhou estava agora irreconhecível. A praça, originalmente pavimentada com mármore branco, fora brutalmente arrancada, expondo a fértil terra negra por baixo. As flores e plantas raras e exóticas do jardim imperial foram arrancadas pela raiz. No seu lugar, havia agora fileiras direitas de cebolinho e alho francês. No ar já não pairava o aroma sufocante do âmbar cinzento, mas sim uma mistura da fragrância da terra com o cheiro suave a estrume. Vossa Majestade, este rego está torto. Estás sentado numa grande cadeira forrada a brocado, com uma tigela de papas de milhete acabadas de fazer na mão, a dar indicações com um tom de voz calmo. À tua frente, o outrora todo-poderoso imperador da Grande Zhou, Su Vun, vestia agora umas roupas grosseiras de linho, cheias de remendos, e brandia uma enxada enferrujada a escorrer em suor. Suas mãos, habituadas ao luxo, já estavam cobertas de bolhas de sangue. Cada movimento era acompanhado por um tremor de dor.
Mas ele não se atrevia a parar. Porque, não muito longe dele, o primeiro-ministro, por preguiça, cavou menos do que devia. E estava agora enterrado na terra. Apenas com a cabeça de fora. A pretexto de estar a absorver a essência do céu e da terra. Já não aguento mais. Suvum ofegava, com o olhar cheio de súplica e desespero. Embora o seu poder de cultivo ainda estivesse no seu corpo, fora selado por ti, neste momento ele não era diferente de um velho agricultor mortal. Na verdade, nem sequer tinha a força dos velhos agricultores que trabalharam a vida inteira. Bebeste um golo das papas e abanaste a cabeça. Pai Imperial, não é só o teu corpo que está fraco, o teu coração está ainda mais. Naquele ano, para consolidares o teu trono, não insistaste em permitir que outros me arrancassem o osso supremo. Onde foi parar essa tua crueldade? Para cultivar a terra é preciso ter um coração sincero. Cultivar a terra exige devoção. Com um coração impuro, como podem as colheitas crescer bem? Suvum baixou a cabeça. Lágrimas turvas de velho pingaram na terra. Ele arrependeu-se. Arrependeu-se de verdade. Nesse preciso momento, o céu escureceu de repente. O céu, antes vasto e limpo, foi instantaneamente coberto por nuvens negras. Uma aura opressora, várias vezes mais terrível que a do grande ancião do palácio preto e branco, abateu-se sobre a cidade imperial como se os céus estivessem a desabar. Os ministros que trabalhavam nos campos ficaram tão assustados que caíram por terra. Su Shen, traidor da grande Zhou, sai daí e vem morrer. Um grito de fúria, qual trovão, ressoou. A vibração fez estilhaçar os azulejos do palácio imperial. Viam-se as nuvens a agitar-se. 3 enormes barcos espirituais rasgaram os céus. A proa dos barcos, as bandeiras esvoaçavam ao vento, bordadas com os emblemas do palácio preto e branco, do pavilhão apanha-estrelas e da seita da espada divina. No território dos 8 reinos, as 3 seitas mais poderosas tinham mesmo unido forças. No barco espiritual do meio estava um ancião vestido com um manto taoísta preto e branco. Ao abrir e fechar os olhos, parecia que o Yin e o Yang fluíam no seu olhar. Este era precisamente o mestre do palácio preto e branco. Uma existência aterradora que, segundo a lenda, já tinha um pé para lá do nível de santo marcial. E ao seu lado, o mestre do pavilhão apanha-estrelas e o mestre da seita da espada divina possuíam auras igualmente avassaladoras. A sua intenção assassina era arrepiante. Acabou. Está tudo acabado. O primeiro-ministro, no campo, fechou os olhos em desespero. As 3 grandes seitas chegaram ao mesmo tempo. Vieram para aniquilar o reino. Apesar de Suvum te odiar, neste momento, ao ver esta cena, não pode deixar de empalidecer. Ele sabia que eles não vinham apenas por ti, mas também para dividir a sorte da grande Zhou. Perante esta força destruidora, tu, no entanto, apenas franziste o sobrolho, e pousaste gentilmente a tigela de papa que tinhas na mão. Xiao Lizi, às ordens. Xiao Lizi ainda segurava um balde de estrume. Tinha uma expressão tranquila. Parece que a nossa horta vai precisar de um fertilizante potente. Tu sacudiste a terra das mãos. Levantaste-te lentamente. No céu, o mestre do palácio negro e branco, ao ver o teu desdém, enfureceu-se de imediato. Moleque arrogante, mataste o nosso grande ancião. Deixaste o meu neto, o 5º príncipe, inválido. Hoje, vou arrancar-te os tendões e esfolar-te vivo. Transformar-te numa lanterna de alma viva, para que nunca mais possas reencarnar. Dito isto, com um gesto largo da mão, as mais de 1000 elites da seita atrás dele invocaram em uníssono os seus artefactos mágicos. Num instante, um brilho espiritual multicolor obscureceu o céu. Inúmeras espadas voadoras e selos mágicos caíram como uma chuva torrencial em direção ao Palácio Imperial. Ou, para ser mais preciso, em direção à tua horta. Insolentes. Tu suspiraste. Casualmente, arrancaste do chão ao teu lado um alho francês ainda coberto de terra. Já que vieram, não contem sair daqui. Empunhando o alho francês, fizeste um leve gesto em direção aos artefactos que caíam do céu e às 3 enormes arcas espirituais. Ao entrar em contacto com a aura verde clara emanada pelo alho francês, todos os artefactos no céu perderam instantaneamente o seu brilho. As espadas voadoras afiadas transformaram-se em ramos secos. E os pesados selos mágicos tornaram-se frágeis torrões de terra. O quê? Os olhos dos líderes das 3 grandes seitas quase lhes saltaram das órbitas. Antes que pudessem reagir, aquela aura verde clara, como uma praga que se agarra aos ossos, envolveu instantaneamente as 3 arcas espirituais. A minha cultivação, a minha energia espiritual, a minha mão, está a transformar-se numa raiz. Gritos agoniantes ecoaram pelos céus. Viu-se que aqueles mais de 1000 altivos cultivadores, os seus corpos começaram a transformar-se rapidamente em madeira. Os seus pés transformaram-se em raízes, que se enterraram profundamente no convés das arcas espirituais. Os seus braços tornaram-se ramos, dos quais brotaram folhas tenras e verdes. Até os 3 arrogantes mestres das seitas, naquele momento, debatiam-se desesperadamente. Que raio de feitiçaria é esta? O mestre do Palácio Negro e Branco gritou, aterrorizado. Seu tão orgulhoso poder espiritual Yin Yang, ao enfrentar esta força, era como neve a encontrar o sol abrasador.
Completamente incapaz de resistir, tu, lentamente, começas a levitar, posicionando-te ao nível dos seus olhos. O teu olhar era indiferente como a água. Cultivam tanto que no fim esquecem as próprias raízes. Olhaste para o mestre do Palácio Negro e Branco, cujo corpo já estava meio transformado em madeira seca. E disseste com indiferença: vocês absorvem a energia espiritual do mundo, mas só sabem tirar, sem nunca retribuir. Hoje, eu, em nome deste mundo, vou livrar-me de vocês, suas pragas. Levantaste o pé, e pisaste levemente sobre a nave espiritual. Caiam. Imediatamente, as 3 enormes naves espirituais perderam a força. E caíram como meteoritos, sem desvio algum. Atingiram em cheio a enorme cova que já tinha sido escavada à volta do Palácio Imperial. Era o poço de compostagem que tinhas mandado o pequeno Lizzie preparar há uns dias. Mais de 1000 cultivadores, incluindo os mestres das 3 grandes seitas. Neste momento, para além da cabeça, não conseguiam mexer mais nada. Os seus corpos estavam perfeitamente plantados na cova. A partir de hoje, vão canalizar a vossa energia espiritual aqui mesmo. Para nutrir a terra, anunciaste o destino deles de uma posição sobranceira. Quando esta terra estiver nutrida e fértil, só então falaremos sobre se vivem ou morrem. Fez-se um silêncio de morte. A enxada de Suvum caiu ao chão com um baque. Aqueles ministros que antes tinham segundas intenções, agora, ao olharem para os grandes mestres das seitas na cova, que outrora só podiam admirar de longe, tinham-se tornado em verdadeiros homens-planta. Tremiam todos como varas verdes. Isto não é simplesmente cultivar a terra. Isto é claramente arrancar o mundo do cultivo pela raiz. Plantá-lo no seu quintal. Tu aterras de novo no chão. Apanhas aquele alho francês. Reparas que as folhas do alho francês estão um pouco queimadas. Não podes deixar de sentir um aperto no coração. Lizzie, toma nota. De futuro, quando estas pragas voltarem, basta transformá-las em pó lá no céu e espalhá-lo por cá. Plantá-las inteiras ocupa demasiado espaço. E também faz crescer ervas daninhas. Este servo acata a vossa ordem. Tu viras-te, e olhas para Suvum e para os ministros, que estão completamente atônitos. Sorris ligeiramente, revelando os teus dentes brancos. Por que é que estão todos aí parados a olhar? Já temos fertilizante. Despachem-se a trabalhar. Se a colheita deste ano tiver menos 1 quilo que seja, nenhum de vós volta a pensar em comer. Num instante, o Palácio Imperial da Grande Zou fervilhava de atividade. O imperador suava em bica a manejar a enxada. O primeiro-ministro arrancava ervas daninhas como se voasse. O ministro transportava estruma a passos largos. E no poço gigante ali perto, os mestres das 3 grandes seitas choravam lágrimas de arrependimento, esforçando-se por absorver a energia espiritual do céu e da terra. Apenas para que a árvore em que se tinham tornado crescesse um pouco mais robusta. Para evitarem ser desprezados por aquele agricultor aterrador. Entretanto, tu deitas-te de novo no teu cadeirão, pegando no livro antigo que ainda não tinhas acabado de ler. No entanto, o teu olhar vai além das páginas do livro, fixando-se no longínquo Oriente. Lá, sentes a verdadeira vontade que pertence a este mundo. O Dao Celestial está a despertar. Parece que, quanto mais cultivo esta terra, maior ela fica. Murmurás para ti mesmo, e um brilho de entusiasmo cintila nos teus olhos. Já que no reino dos mortais não tenho rival. O próximo campo, por que não abri-lo nos céus? No 7º dia após os mestres das 3 grandes seitas terem sido plantados na fossa de compostagem, sobre os céus da cidade imperial da Grande Zou, aconteceu algo que fez tremer a alma de todos os seres vivos. As nuvens auspiciosas, originalmente de um tom púrpura dourado, foram instantaneamente rasgadas. Uma fenda negra como breu, com dezenas de milhares de quilómetros, atravessou o céu. Como se os céus tivessem aberto um olho gigante, frio e impiedoso. Era o lendário portão celestial. Suvum parou o que estava a fazer. Olhava para o céu, aterrorizado. Ele tinha lido sobre isto nos segredos da família real da Grande Zou. Quando no reino mortal surge um poder que ultrapassa a tolerância do Dao Celestial, o reino superior envia um castigo de trovão para aniquilar a anomalia, à medida que a fenda se abria. Uma aura primordial, ancestral e absolutamente excludente derramou-se sobre o mundo. Formigas do pó mortal, como ousam desafiar os céus e alterar o vosso destino, transformando o fruto do Dao imortal em alimento profano? Vossa punição será a morte. Uma voz, retumbante como um trovão, ecoou pelos territórios dos 8 reinos. Logo de seguida, 9 dragões gigantes, feitos inteiramente de relâmpagos dourados, emergiram da fenda a rugir. A aura de cada um desses dragões de trovão superava em 100 vezes a do anterior senhor do Palácio Negro e Branco. Aquilo não era poder do reino mortal. Era a personificação da própria lei. Sob esta pressão esmagadora, os edifícios da cidade imperial começaram a ruir. Os ministros, que ainda não se tinham habituado ao trabalho no campo, desmaiaram um após o outro. Apenas tu continuavas deitado na tua cadeira de grão-tutor. Chegaste mesmo a pegar numa fruta acabada de colher do cesto que tinhas ao lado. Um fruto de íon sagrado que brilhava com uma tênue luz estelar. Deste-lhe uma trinca estaladiça.
Kenuli, move o guarda-sol um pouco para a esquerda. Este trovão celestial está a encandear-me um bocado. Ordenaste, com a voz abafada. O pequeno Lee limpou o suor frio da testa. Apesar de sentir queimbras nas pernas. Cerrou os dentes e cumpriu a ordem. Criança insolente. Uma silhueta emergiu lentamente do portão celestial. A figura vestia uma armadura de prata resplandecente. E empunhava uma alabarda que emanava uma aura de destruição. Os seus olhos eram como sóis abrasadores. Atrás da sua cabeça, flutuavam múltiplos halos divinos. O inspetor do reino celestial. Kang-ji. Kang-ji olhava de cima para o palácio imperial lá embaixo, que mais parecia uma comuna rural. Quando viu os 3 grandes mestres de seita plantados em buracos como se fossem cepos. Como te atreves a usá-los como adubo? Algum problema? Tu levantaste-te, sacudiste as cascas de fruta e as migalhas do corpo. E olhaste para cima, para aquele observador altivo. Não são só eles. Acho que esses 9 cobos que trouxeste davam uns bons animais para puxar o arado. Quanto a ti, mediste o Kang-ji de cima a baixo. E torceste o nariz com desdém. A armadura é demasiado brilhante. Atrai insetos. Mas se desmontarmos essa alabarda, dá para forjar umas quantas enxadas boas. Morre. Kang-ji explodiu de fúria. Brandiu violentamente a alabarda que tinha na mão. 9 dragões de trovão gigantes rugiram e desceram dos céus, transformando-se numa grande matriz de relâmpagos, poderosa o suficiente para destruir toda a dinastia Grande Zhou. Quando estava prestes a arrasar a cidade imperial, Su Vun fechou os olhos, desesperado. Acabou. Isto é um castigo divino do reino superior. Perante a matriz de relâmpagos capaz de destruir o céu e a terra. Tu mexeste-te. Não usaste nenhuma técnica divina que abalasse os céus e a terra. Em vez disso, calmamente e sem pressas, da tua cintura, sacaste daquela enxada cinzenta que te acompanhava há meio ano. Com um gesto leve, apontaste-a para o vazio. Nesse instante, uma onda de luz ocre, densa como a própria terra, irrompeu de debaixo dos teus pés. A terra de toda a cidade imperial de Grande Zhou pareceu ganhar vida. Quando a grande matriz de relâmpagos caiu, não explodiu. Pelo contrário, foi como se dissolvesse no mar, engolida instantaneamente por aquela densa luz ocre. E não foi só isso. Os 9 dragões de trovão gigantes soltarão um lamento. Foram brutalmente arrancados das nuvens por esta força. Os seus corpos encolheram rapidamente. Até que, por fim, se transformaram em 9 cobos dourados que crepitavam com faíscas elétricas. Saltitar desesperadamente aos teus pés, Model. O quê? Kang-ji ficou tão assustado que quase caiu das nuvens. A tribulação do raio celestial. Conseguiste transformá-la em nutrientes para a Terra. A energia da Terra sustenta todas as coisas. Uns meros raios. Apenas adicionaram os componentes ativos à Terra. Dás um leve sorriso. De seguida, o teu olhar torna-se frio. Agora é a minha vez. Dás um passo em frente. A tua figura surge instantaneamente a uma altitude imensa. Mesmo em frente a Kang-ji. Terrorizado, Kang-ji tenta brandir a sua alabarda para se defender. Mas descobre que o espaço à sua volta está denso como cola. Ele, um emissário celestial do reino superior, nem sequer conseguia mover um dedo. Isto é um domínio, não. Isto é o Dao. Levantas a tua enxada, e dás-lhe um leve toque na cabeça. Segunda sachada, arrancar as ervas daninhas. Com um som estilhaçante, as múltiplas auréolas divinas atrás da cabeça de Kang-ji disfazem-se instantaneamente. A sua magnífica armadura de prata transforma-se em sucata. Ele fica como uma erva daninha que foi arrancada, agarrado por ti pela parte de trás da gola, e atirado diretamente do céu. Outra cratera profunda surge no centro do Palácio Imperial. Aterras de novo no chão, segurando a alabarda que já tinhas contorcido com uma só mão, preparado para a forjar e transformar numa enxada. Olhas para o supervisor, sujo e poeirento, dentro da cratera. Já que vens do reino superior, deves conter ainda mais energia espiritual. Viras-te para Xiao Li e dizes: plantam naquele campo de testes a norte. Quero ver se consigo cultivar um elixir da imortalidade. Kang-ji debate-se como um louco. Sou um emissário do reino superior. O Dao Celestial não te vai perdoar. Espera até que o portão celestial se abra. A chegada do exército imortal. Tu nem te deste ao trabalho de ouvir os disparates dele. Em vez disso, com um pontapé, atiraste-o para o buraco. Aproveitaste, agarraste num punhado de terra e enfiaste-lhe na boca. Calado. Aqui. A minha palavra é a lei celestial. Assim que Kang-ji foi plantado, a concentração de energia espiritual em toda a cidade imperial disparou novamente. Até se começaram a condensar no ar pequenos cristais de pedra espiritual. Su Vun e os ministros ficaram completamente estarrecidos. Eles viram o seu príncipe tratar do anjo como se estivesse a pegar num pintainho. E, surpreendentemente, uma estranha onda de orgulho apoderou-se deles. Olhem, aquela é a terra da nossa Grande Zhou. Até imortais consegue cultivar. Nesse preciso momento, sentiste o teu corpo estremecer ligeiramente. Depois de teres plantado vários especialistas de topo, o teu nível de cultivo finalmente ultrapassou o auge do santo marcial.
Tocaste num reino que nunca ninguém antes atingira. A tua consciência divina atravessou aquela fenda negra como breu. Viste a cena que havia por trás da fenda. Era uma cordilheira de montanhas infindáveis. A energia espiritual era como um oceano e aves imortais dançavam no ar. Cada palmo de terra exalava uma fragrância sedutora. Não era o mundo mortal. Era o reino superior, o reino dos espíritos imortais. Quando atravessaste o portão celestial, no instante em que caíste no reino dos espíritos imortais, não sentiste aquela leveza etérea de te tornares um imortal. Pelo contrário, sentiste um cheiro a podridão extremamente pesado. Este cheiro, só quem viveu tempo suficiente o consegue sentir. Era o sinal de que a vida deste mundo estava prestes a esgotar-se. O reino imortal não era eterno, como os mortais imaginavam. Era como um pedaço de terra estéril, excessivamente cultivado e completamente endurecido. Abriste os olhos, e deste por ti em frente às ruínas de um local chamado Salão da Longevidade. Este fora outrora o clã taoísta mais prominente do reino imortal, mas agora estava coberto de ervas daninhas. Um ancião decrépito estava sentado nos degraus de pedra partidos, a olhar, absorto, para uma árvore de chá da iluminação, já meio morta, à sua frente. Ele era o último herdeiro do Salão da Longevidade. Patriarca da Longevidade. A sua vida chegou ao fim. A cada respiração, o seu corpo exala uma aura de morte. Veio mais um para morrer. O ancião nem levantou a cabeça. A sua voz era rouca. O mundo imortal já não tem energia espiritual. Nesta terra não se pode cultivar a vida eterna. Nem sequer a vida, jovem, enquanto ainda não morreste de velhice. Encontra um sítio para te enterrares. Tu olhas para aquela árvore de chá prestes a morrer. E depois para esta terra imortal, seca e gretada. De repente, sorriste. Esta terra não está morta. Está cansada. Tu não dizes uma palavra. Retira do ombro aquela enxada. O ancião ri-se com desdém. Tu, que acabaste de ascender, em vez de te apressares a encontrar uma técnica de cultivo para treinar em reclusão, ousas vir para a minha frente brincar com uma enxada. Sabes que eu cultivei a arte da vida eterna durante 10.000 anos. E nem isso conseguiu resistir ao esgotamento dos céus e da terra. Tu não respondeste. Tu apenas, ao lado daquela árvore de chá ressequida, curvaste, e gentilmente cavaste a primeira pá de terra. Uma enxadada para devolver a essência. Com esta enxadada, não houve nenhuma onda de choque avassaladora. Mas nos olhos turvos do ancião, ele viu uma cena que fez a sua alma tremer. À medida que a enxada se enterrava, daquela terra imortal e gretada começou a brotar um fio dourado. Uma pura essência da terra, repleta de vitalidade primordial. Durante o último meio ano, estiveste a cultivar no mundo mortal. O que acumulaste no teu corpo não foi energia espiritual, mas sim a fonte da vida. Os cultivadores imortais extraem dos céus, enquanto tu, ao cultivares, ofereces à terra. Tu pegaste na fertilidade daquela terra do mundo mortal. E através desta enxadada, devolveste a este mundo imortal ressequido. Esta é a pulsação da terra. O patriarca da longevidade levantou-se de repente. O seu corpo tremia de excitação. Tu continuas a revolver a terra à volta das raízes da árvore. Os teus movimentos não são apressados nem lentos. Repletos de um certo ritmo ancestral. Uma hora depois, aquela árvore de chá da iluminação, seca há 3.000 anos, tremeu de repente violentamente. Da sua casca, originalmente cinzenta e esbranquiçada, brotou à força um pequeno rebento verde tenro. Nesse instante, uma fragrância fresca espalhou-se por milhares de quilómetros à volta. A árvore seca encontrou a primavera. O patriarca da longevidade banhava-se naquela fragrância fresca. Suas órbitas, antes encovadas, voltaram a preencher-se. A sua pele, que parecia casca de árvore, começou a ganhar brilho. A sua longevidade tinha chegado ao fim. Hoje seria o dia da sua morte. Mas agora, ele sentiu que a sua esgotada roda da vida estava a inverter-se à força, ganhando, do nada, 3.000 anos de vida. De seguida, com um baque, este velho monstro, que dominara o reino imortal por incontáveis eras, ajoelhou-se perante ti. No seu olhar não havia o mínimo traço de arrogância. Apenas uma gratidão e reverência humildes ao extremo. O pecador do Palácio da Longevidade. Presta vassalagem ao Imperador Verde. Ele confundiu-te com o lendário Imperador Verde que controla a força vital de todos os céus. Tu limpaste o suor, e ajudaste-o a levantar-se. O teu tom de voz era calmo. Eu não sou nenhum Imperador Verde. Eu apenas achei que, se esta árvore morresse, não se pudesse beber o seu chá. Seria uma pena. Tu apontaste para estas ruínas desoladas e continuaste a falar. Meu caro senhor, se não se importar, gostava de pedir emprestados 2 talhões de terra aqui, para plantar algum alimento, se o grande mestre quiser. Nem se fala em 2 acres. Todo o território de 1 milhão de li do Palácio da Longevidade. É todo terra sob o seu controlo. O ancião da longevidade estava tão emocionado que as suas palavras eram incoerentes. Rapidamente, a notícia do renascimento do Palácio da Longevidade espalhou-se por todo o reino imortal. Várias seitas imortais, que originalmente se preparavam para dividir os tesouros do Palácio da Longevidade, chegaram uma após a outra.
À frente de todos estava o monarca imortal da seita do grande céu ardente. A sua aura era violenta. Impôs-se com a sua voz antes mesmo de aterrar. Velhote da longevidade, vi dizer que obtiveste o tesouro supremo da longevidade. Entrega-o. Este monarca garante-te mais 100 anos de vida. No entanto, quando este monarca imortal aterrou na praça do Palácio da Longevidade, ficou pasmado. Ele viu o ancião da longevidade, aquele que outrora fora um quase imperador invencível, a carregar agora um cesto de estrume às costas, a suar profusamente, a arrancar ervas daninhas do campo com um prazer incansável. E no centro do pátio principal, estavas sentado num banquinho, a olhar para um rebento de trigo da longevidade que acabara de brotar na terra. O monarca imortal enfureceu-se. Que insolência! O Palácio da Longevidade decaiu a este ponto. A misturar-se com camponeses. Incendeiem este campo. Ele atacou com a palma da mão. E um mar de fogo imortal transformou-se num dragão de fogo que se precipitou sobre o campo de trigo. Tu franziste ligeiramente a testa. Terra acabou de ser preparada. Demasiado calor. Danifica as raízes. Tu, descontraidamente, tiraste uma concha de água do balde ao teu lado. E atiraste-a. Shuá. Aquele fogo imortal, capaz de incinerar montanhas e fazer ferver os mares. No instante em que tocou naquela água, começou inesperadamente a chiar, e extinguiu-se num instante, transformando-se até numa névoa suave. O monarca imortal, como se tivesse sofrido um golpe devastador, foi projetado pelos ares, com os olhos cheios de pavor. Isto não é água, é a essência líquida da vida. Tu levantaste-te, olhaste para o rosto aterrorizado do Lorde Imortal. Não fizeste menção de o matar. Apenas disseste com calma: cultivo imortal, cultivo imortal. Vocês sonham em alcançar a vida eterna, mas estão constantemente a cavar a vossa própria sepultura. A hora de morte trazida pela matança só fará com que este mundo morra mais depressa. Sem a terra, que longevidade esperam alcançar? Tu abriste a palma da mão. Lá dentro, havia um grão de trigo dourado e reluzente. Queres a vida eterna? Aquele Lorde Imortal ficou estupefacto. Acenou com a cabeça, instintivamente. Com um toque do teu dedo, o grão de trigo caiu-lhe na boca. Num instante, a aura violenta do Lorde Imortal desapareceu. Deu lugar a uma força vital suave, pacífica e profunda. As maletas internas que ele tinha por ter forçado o seu avanço foram, surpreendentemente, todas curadas naquele momento. Mais incrível ainda, ele sentia que, embora o seu nível de cultivo não se tivesse alterado, a força do seu corpo físico tinha aumentado várias vezes. Aquele medo de que os 5 sinais da decadência celestial pudessem surgir a qualquer momento desapareceu. Este único grão de trigo, vale mais do que os meus 10.000 anos a cultivar as artes da longevidade. O Lorde Imortal estava absolutamente chocado. De repente, ele apercebeu-se de que quem estava à sua frente não era um simples agricultor, mas sim um Deus que cultivava a própria essência da vida. Vai-te embora. Tu pegaste na enxada e voltaste para o campo. De agora em diante, luta menos. E guarda mais terra de boa qualidade. Se estiveres disposto, da próxima vez, traz um pouco desta terra da nuvem púrpura para trocarmos. Dou-te 1 quilo de sementes de trigo. Este general aceita a missão. O soberano imortal ajoelhou-se sobre um joelho, realizando a mais solene das reverências. Ele não foi subjugado pela força. Ficou completamente rendido a este milagre que concede vida. A partir desse dia, a atmosfera do reino imortal mudou por completo. Aqueles imperadores imortais e soberanos demónios, outrora tão arrogantes, deixaram de saquear elixires imortais e artefactos mágicos por toda a parte. Em vez disso, procuravam por todo o mundo por vários tipos de solos raros. O Palácio da Longevidade Eterna tornou-se o verdadeiro santuário do reino imortal. Inúmeros velhos monstros que viveram dezenas de milhares de anos, para poderem vir aos campos do Palácio da Longevidade Eterna e respirar uma só lufada de ar, não hesitavam em deixar o seu orgulho de lado, implorando ao velho patriarca da longevidade eterna por uma vaga para arrancar ervas daninhas. E tu continuavas a viver naquele pequeno e humilde pátio. Já não te importavas com o Suvum do mundo dos mortais, nem com o Xiaolong de Yuzu. Até mesmo o ódio pelo osso supremo se desvaneceu. Porque descobriste que quando a tua enxada se enterrava nesta terra, quando vias aquelas sementes a romper a terra, a sensação de ver a força vital do universo a fluir na ponta dos teus dedos era a verdadeira invencibilidade. O que é que importava o osso supremo? Não passava de um osso. Tu és o lavrador deste céu e desta terra. Tu és a própria longevidade eterna. A chuva no reino imortal sempre fora um doce orvalho condensado de energia espiritual. Mas, nesse dia, caiu uma chuva negra dos céus sobre o Palácio da Longevidade Eterna. As gotas de chuva caíam sobre as pedras imortais, incorruptíveis há milénios, produzindo um som sibilante de corrosão. Caíam sobre os soberanos imortais que trabalhavam nos campos. E a sua luz imortal protetora enfraquecia instantaneamente. Os seus rostos, antes rosados, envelheciam rapidamente, como se cada gota de chuva lhes roubasse 100 anos de vida.
Isto era a manifestação dos 5 declínios celestiais. Era a chuva da aniquilação silenciosa. O velho patriarca da longevidade eterna, que mondava o campo de trigo, largou a enxada, aterrorizado. O seu rosto estava mortalmente pálido. Este era o pesadelo de todos os cultivadores do reino imortal. Significava que a vida deste mundo tinha chegado verdadeiramente ao fim. O Dao Celestial começava a ceifar todos os seres vivos, recolhendo à força toda a energia espiritual que tinha emprestado. Está tudo acabado. O mundo imortal vai colapsar. O Senhor imortal da seita do grande céu ardente olhava para as manchas de idade que lhe apareciam no braço, gritando em desespero. No meio desta chuva negra e mortífera, apenas tu continuavas sentado debaixo da verdejante árvore de chá da iluminação. À tua frente, um serviço de chá de barro tosco. Levantaste a cabeça e olhaste para as nuvens negras desesperadoras. E olhaste para as gotas que caíam no campo, que faziam as folhas do trigo da longa vida murchar e amarelecer. Franziste ligeiramente a testa. Esta chuva é demasiado ácida. A terra não aguenta. Não usaste qualquer escudo protetor. Deixaste a chuva negra cair sobre a tua roupa. O mais estranho era que, aquela chuva da morte, capaz de corroer a longevidade de um senhor imortal, ao cair sobre ti, era como se encontrasse uma esponja, desaparecendo num instante. Já que é ácida, tem de ser neutralizada. Pegaste num pote de barro partido que estava sobre a mesa. E, sem esforço, encheste-o de chuva negra. Depois, fizeste algo que ninguém conseguiu compreender. Pegaste neste pote de água da chuva com a sua aura de morte. Despejaste-o no bule a ferver. Glub, glub. O que fervia no bule eram precisamente as folhas de chá da iluminação que tinhas acabado de colher. Nesse exato momento, o vazio rasgou-se. Uma figura silenciosa como a morte desceu, caminhando sobre a chuva negra. O seu corpo estava envolto num manto cinzento. A cada passo que dava, uma parte do vazio sob os seus pés desmoronava. O Senhor do Dao da Aniquilação. A mais antiga existência proibida do mundo imortal. O seu caminho era devorar a longevidade dos outros. Era ele a força por trás desta calamidade das 5 decadências. O Palácio da Longa Vida. Como é que ainda tem uma energia vital tão densa? Jovem, o teu corpo físico está repleto de uma força vital primitiva. Oferece-te em sacrifício a mim. E eu poderei fazer de ti o guardião do túmulo deste novo mundo. A sua aura opressora varreu todo o local. O velho ancião da longa vida e o senhor imortal do grande céu ardente foram diretamente esmagados contra a lama e a água, sem conseguirem sequer levantar a cabeça. Mas tu, era como se não tivesses ouvido nada. Concentrado, a olhar fixamente para o bule. A temperatura chegou ao nível 7. Pegueste o bule. Serviste uma chávena de um líquido negro como a noite. Um chá que, no entanto, exalava uma fragrância peculiar e pura. Quem vem de longe é um convidado. Bebe uma chávena de chá para aqueceres o corpo. Ergueste a chávena de chá, fazendo um gesto na direção daquele demónio capaz de destruir o reino da montanha. O Senhor da Aniquilação soltou um riso frio. Pura encenação. Eu sou a fonte da aniquilação. Imune a todos os venenos. Pensas que com uma chávena de chá vais? Ele não terminou a frase, pois viu-te empurrar a chávena de chá suavemente. Aquela chávena de chá não voou. Em vez disso, transformou-se diretamente numa nuvem de névoa, que envolveu instantaneamente o Senhor da Aniquilação. O que é isto? O Senhor da Aniquilação descobriu, aterrorizado, que a névoa não continha energia espiritual, nem veneno, mas sim um ciclo que lhe era completamente estranho. Aquela chuva negra era a mais extrema forma de energia da morte do mundo. Mas, sob a infusão das tuas folhas de chá da iluminação e da mão do agricultor, do extremo da morte, nasceu a vida. Transformou-se inesperadamente na mais pura água do rejuvenescimento. O Senhor da Aniquilação não conseguiu conter um grito agudo e aterrador. A energia da morte no seu corpo começou a dissipar-se freneticamente. Seu corpo, antes seco como um galho, começou a rejuvenescer. As suas rugas desapareceram. Os seus cabelos brancos tornaram-se negros. A sua voz envelhecida tornou-se infantil. Mas, para ele, isto era a tortura mais cruel. Pois o caminho que ele cultivava era o da morte. Para ele, a força vital era um veneno letal. Não, para. Eu não quero a vida eterna. Eu quero a aniquilação. Tu sentas-te debaixo da árvore de chá. Com calma, serves-te de uma chávena também. Bebes um pequeno gole. A isto se chama, as pétalas caídas não são insensíveis. Transformam-se em lama de primavera para melhor proteger as flores. Dizes tu com indiferença. Juntaste tanta energia da morte. Se não a usares como fertilizante, seria um grande desperdício, já que não queres morrer. Então vive tudo de novo. Sob o olhar atônito de todos. Aquele senhor do Dao da Aniquilação, cujo poder dominou eras, envolto no vapor daquela chávena de chá, à força de um demónio milenar, rejuvenesceu para se tornar um menino de 3 anos, branco e rechonchudo, a usar um bibo vermelho. Toda a energia da morte no seu corpo foi purificada, transformando-se numa criança pura com um corpo de Dao inato. Estava sentado no chão, a olhar, confuso, para as suas mãozinhas, e desatou a chorar ruidosamente. Chuva negra parou.
As nuvens escuras e pesadas no céu foram dispersadas pelo vapor que saía do bule, revelando um límpido céu estrelado que há muito não se via. A chuva negra que caíra na terra, fora agora totalmente convertida num fertilizante de cor ouro negro. O trigo da longevidade, antes murcho e amarelo, cresceu de imediato 3 pés de altura. Ondas de trigo dourado ondulavam ao vento, libertando um aroma sedutor. O velho patriarca da longevidade levantou-se a tremer, olhando para o menino da aniquilação que chorava alto no chão. E depois para ti, tão sereno e despreocupado. Sentiu apenas a garganta seca. Um bule de chá dissipou as 5 decadências celestiais. Uma chávena de água transformou um demónio de eras num bebê. Isto não é cultivação. Isto é brincar com a causa e o efeito. Isto é reescrever a vida e a morte. Grande, grão-mestre, o ancião da longevidade ajoelhou-se no chão. A sua voz tremia. O que fazemos com esta criança? Tu pousaste a chávena de chá. E apontaste para o menino da aniquilação, que ainda chorava. Esta criança tem uma boa base. O seu caminho anterior era demasiado limitado. Por acaso, falta-me alguém para guardar as meloas no meu campo. Atiraste-lhe um pequeno chapéu de palha com um gesto casual, que lhe assentou perfeitamente na cabeça. A partir de agora, chama-lhe a tu. Diz-lhe, ponto que quando acabar de revolver esta terra regada pela chuva negra, só então terá permissão para comer. A partir daquele dia, o Palácio da Longevidade, no Reino Imortal, ganhou uma nova e peculiar paisagem. Uma criancinha de peitilho vermelho e chapéu de palha carregava todos os dias uma enxada mais alta do que ele, e revolvia a terra, resfolgando de esforço. Quem poderia imaginar, ponto que aquele era o mestre do Dao da aniquilação, que outrora aterrorizara o Reino Imortal. Enquanto isso, tu continuavas sentado debaixo daquela árvore do chá da iluminação. Já não procuravas nenhum caminho para a ascensão, pois descobriste, ponto que quando este mundo recuperava a sua vitalidade debaixo da tua enxada, o caminho sob os teus pés era o grande caminho da vida eterna. 100 anos depois, o Reino Imortal tinha mudado completamente de aspecto. Aquelas cenas de luta por uma única planta espiritual, onde se combatia até derramar sangue, desapareceram. Porque todos descobriram, ponto que bastava ir ao Palácio da Longevidade pedir um saco do fertilizante Su, para conseguir cultivar plantas espirituais de qualidade suprema na sua própria montanha. Os mestres das várias seitas imortais, quando se encontravam, já não perguntavam o quanto o cultivo do seu irmão do Dao tinha progredido. Mas sim, os seus 2 acres de grão espiritual já deram espiga. Nem me fales nisso. Ultimamente, o Dao Celestial tem estado um pouco seco. Estava mesmo a pensar em ir pedir ao grão-mestre que nos trouxesse um pouco de chuva abençoada. Nesse dia, estavas a podar os ramos e as folhas daquela árvore do chá da iluminação. Su Vun, do Reino Mortal, também conhecido como o atual grande imperador emérito da grande dinastia Zhou, subiu pela escada celestial que deixaste para trás. Ele tinha envelhecido muito, mas o seu espírito mantinha-se forte. Ah, Kiar, disse Su Vun, olhando para o jardim repleto de ervas imortais e remédios divinos, com o coração cheio de emoção. No Reino Mortal, a grande dinastia Zhou vive agora com bom tempo e boas colheitas. O povo vive em paz e trabalha feliz. Eu nunca pensei que o que acabou por salvar o mundo não foram as conspirações pelo poder, nem o teu osso supremo, mas sim, esta enxada. Tu sorriste, e entregaste uma chávena de chá fresco a Su Vun. Pai Imperial, o osso supremo apenas permite que se olhe de cima para todos os seres vivos, enquanto a enxada permite que se alimente todos os seres vivos. Apontaste para este verdejante e exuberante reino imortal. O teu olhar profundo e sereno. A longevidade não significa não envelhecer nem morrer. Longevidade é o ciclo interminável da vida. O vento soprava através das ondas de trigo, produzindo um som sussurrante. Fechaste os olhos, a sentir cada batida do coração que esta terra te transmitia. Neste mundo onde os cultivadores enlouquecem em busca da longevidade, cultivaste uma verdadeira eternidade da forma mais simples. Com o passar do tempo, o reino imortal transformou-se por completo sob a tua enxada. A terra, que outrora estava repleta de uma aura assassina, agora, em cada centímetro, fluía uma vitalidade dourada. Os chamados imortais, há muito que deixaram de procurar o cultivo árduo em reclusão. Em vez disso, sentiam orgulho em poder trabalhar no salão da longevidade. Porque descobriram que trabalhar nos teus campos lhes prolongava mais a vida do que qualquer pílula imortal. Aquele que fora o mestre do Dao da aniquilação, o ato de 3 anos, já lavrava a terra no salão da longevidade há 10.000 anos. O chapéu de palha na sua cabeça foi substituído vezes sem conta. A ferocidade no seu olhar há muito que fora suavizada pela profundidade da terra. Ele de agora é o mais poderoso guardião do reino celestial. Se alguém se atrevesse a pisar um único rebento de trigo, a sua pequena enxada era capaz de arrancar a alma imortal do oponente. Um dia, 10.000 anos depois, estavas sentado sob a árvore de chá da iluminação, a olhar para uma semente de aparência comum que tinhas na mão, mas que emanava uma aura primordial, e mergulhaste em profunda reflexão.
Levaste 10.000 anos, usando a força vital de todo o reino celestial e a fé de todos os seres vivos, bem como toda a tua própria fonte de vida eterna, para forjar a semente ancestral da vida eterna. No instante em que a semente amadureceu, todo o universo tremeu violentamente. O céu do reino celestial fendeu-se. Não foi rasgado pela chuva negra, mas sim como a casca de um fruto prestes a amadurecer, que começa a desprender-se por não conseguir conter a poderosa força vital no seu interior. Para além da fenda, havia um vazio infinito. Era o fim de todas as civilizações, de todos os planos. O grande vazio da aniquilação. O Dao Celestial chegou ao fim. O ancião da longevidade, de pé atrás de ti, disse com a voz trêmula: Grande mestre, este mundo já não consegue suportar o seu Dao da vida eterna. Vamos ser destruídos com ele. Tu levantaste-te, e colocaste ao ombro a enxada que te acompanhou por incontáveis eras. Destruição, não. É só que já não há terra suficiente para semear. Está na hora de desbravar novamente. Deste um passo em frente. E a tua figura apareceu instantaneamente nos confins do reino celestial, encarando o vazio capaz de engolir até os deuses. Sob o olhar do ancião da longevidade e dos incontáveis seres do reino celestial. Ergueste a tua enxada, e desferiste um golpe feroz contra o vazio infinito. Uma enxada para abrir os céus. Com um estrondo, este golpe de enxada despedaça o vazio. Abriu o caos. Aquele espaço, outrora aniquilado, sob a tua enxada, foi revolvido à força como se fosse terra negra e fértil. Lançaste a semente ancestral da vida eterna da palma da tua mão para este vazio recém-aberto. Com o meu ser, transformar-me em solo fértil. Com a minha alma, transformar-me em chuva vivificante. Sorriste e olhaste uma última vez para o reino imortal. Olhaste para o Atu, que ainda estava pasmado no meio da lama. Olhaste para o Suvum, que já estava tão velho que mal conseguia andar. Pai Imperador, esta vida eterna, eu consegui cultivá-la. Mal acabaste de falar, o teu corpo transformou-se instantaneamente em miríades de feixes de luz dourada. Estes feixes de luz não desapareceram, mas fundiram-se com o vazio recém-criado. Nesse momento, um milagre aconteceu. Aquela semente da longevidade rapidamente criou raízes e germinou. Num instante, cresceu e tornou-se numa árvore do mundo da longevidade que cobria os céus e ocultava o sol. As suas raízes ligavam-se ao reino mortal. Ligavam-se a Yuzu, ligavam-se ao reino imortal, e até mesmo aos planos fragmentados que há muito tinham sido destruídos no longo rio da história. Todos os planos, nesse instante, foram interligados por esta árvore, formando uma entidade viva, completamente nova e eterna. As 5 decadências celestiais desapareceram. A exaustão e a morte desapareceram. Enquanto esta árvore existir, enquanto todos os seres vivos continuarem a trabalhar, a longevidade nunca murchará. Dezenas de milhares de anos depois, uma folha no topo da árvore do mundo da longevidade. Havia uma pequena cabana de colmo. Em frente à cabana, havia 2 talhões de terra. Na terra, cresciam os mais vulgares alhos franceses e couves. Um rapazinho gordinho, de bibo vermelho e chapéu de palha, manejava uma enxada com perícia. Enquanto murmurava, revolver a terra a fundo. Enterrar a semente com precisão. Foi o que o mestre ensinou. Não pode haver enganos. A cortina de bambu da cabana foi levantada. Um jovem saiu lá de dentro. Ele parecia muito comum, tão banal como um lavrador que acabara de voltar do campo. Na mão, segurava uma enxada velha e gasta. Tu olhas para os seres vivos que vivem e prosperam no mar de nuvens ao longe. Os teus olhos estão repletos de paz. Mestre, o trigo de hoje está mesmo bom. A tu levanta a cabeça e abre um grande sorriso. Tu acenas com a cabeça e agachas-te. Apanhas um punhado de terra e cheiras-a. A terra é muito fértil. Tu olhas para a terra na tua mão. No teu coração, já não há mais o ódio pelo osso supremo. Nem os conflitos entre imortais e demónios. De repente, compreendes. A verdadeira invencibilidade não é aniquilar os reinos celestiais, mas sim que por onde passas, o deserto se transforma em oásis. Que das árvores secas brotem novos rebentos. Que os seres vivos já não tenham de lutar arduamente pela sobrevivência. Tu és a terra. Tu és o guardião da vida eterna. Tu voltas a pegar na enxada. Na tua parcela de 2 mu, dá gentilmente a primeira enxadada.